Paz do Senhor Jesus, Deus possa abençoar a tua vida. Estou aqui numa madrugada de quarta-feira, hoje é 25 de maio de 2020. E eu resolvi fazer esse vídeo e postar no meu canal, falar um pouco da minha conversão, falar um pouco do meu ministério, quando e como tudo aconteceu. É um vídeo muito simples, muito caseiro. Eu não gosto de mecanizar muitas coisas, não. As coisas minhas são bem esporádicas. Eu quero nessa madrugada falar um pouco. Depois eu vou pôr esse vídeo aqui no YouTube, nas redes sociais. Nós estamos no ano de 2022 e aproximadamente 10 anos atrás eu me converti no ano de 2012. Em 2012 me converti, eu e a minha esposa. Na época a gente era somente namorado. E a minha conversão, já me perguntaram algumas vezes, porque todo mundo quando vai à igreja, a pessoa vai à igreja porque está passando por uma circunstância. A grande verdade é essa. Ninguém, eu quero aceitar Jesus porque eu ganhei na Mega Sena. Não. São circunstâncias, né, que as pessoas se encontram, que elas, né, tomam a decisão de buscar ajuda em Deus, e a partir dali elas, né, se convertem, permanecem ali. Algumas não. Eu me converti porque desde criança eu sempre tive o desejo de me ingressar na carreira militar. Tanto que próximo à minha conversão, eu estava me preparando, estudando para fazer um concurso da ESA. A ESA é a Escola de Sargento das Armas, é um concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. E algo que eu alimentei minha vida inteira, fiz cursinho, estudei. Então é algo que estava já desde criança, isso ardia em mim. Eu sou um pouco fanático com essa coisa de militar, de disciplina, de hierarquia. E aí, quando eu era criança, 5, 6 anos de idade, a minha mãe ia na igreja, era evangélica na época, depois passou um bom tempo afastado, mas na época ela ia. Então, desde que eu tinha meus 5, 6 anos de idade, eu já ia à igreja, eu já tinha um certo conhecimento da verdade. Uma vez que a pessoa morre sem Cristo, ela perde a salvação. Então, aquilo ali, mesmo eu crescendo fora da igreja, tendo a juventude normal, como todo jovem tem fora da igreja, mas eu tinha esse conhecimento de salvação, de morrer sem Cristo, de inferno. Então, quando eu me aproximei ali, né, próximo de eu fazer o concurso, de eu entrar na carreira militar, eu tinha um temor comigo. Eu dizia assim, olha, eu quero entrar no exército, só que eu só vou sair da minha cidade, né, para viajar e para seguir carreira, se eu tiver batizado, na igreja, batizado, porque se caso eu morrer, eu não vou para o inferno. Então, esse foi o princípio de eu ir para a igreja, porque eu tinha temor de uma guerra ou alguma coisa acontecer se eu morresse sem Cristo. Então, a partir daí, despertou esse meu desejo de ser salvo, o desejo de estar na igreja, porque eu sabia que se eu morresse eu perderia a minha salvação. Então foi a partir daí, fui para a igreja. E algo interessante são coisas que eu estou contando aqui, que eu for lembrar, não tem nada anotado, nem um esboço, são coisas que eu vou falar aqui que aconteceu na minha conversão, que foi um chamado de Deus. A minha esposa, até então, ela nunca tinha pisado dentro de uma igreja evangélica, nunca. Ela praticava outra fé, e ela nunca havia entrado dentro da igreja cristã. E a gente brigava muito com o namorado, e um dia ela me ligou, a gente estava meio brigado, ela falou, amor, vamos na igreja. Aí eu pensei, não, ela vai querer que eu vou na igreja e outra lá que eu não quero ir. Eu falei, vai, só que eu só vou na igreja se for da minha avó, que é igreja cristã onde eu congrego hoje. Minha avó já faleceu, vai fazer 1 ano agora, mês que vem. Aí eu falei, só se for na igreja da minha avó. Aí ela, não, é da sua avó mesmo. Então, ou seja, até minha esposa, Deus usou ela para chamar a gente para ir para a igreja, sendo que ela nunca havia pisado dentro de uma igreja evangélica.
Então começou aí, a gente começou a ir para a igreja, nós nos convertemos em 2012, nós vamos em maio agora, de 2022, e foi nessa época sim, tem exatos aí 10 anos que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus como nosso Salvador, único e suficiente. E quando eu me converti, desse meio do ano de 2012 até o dia 1º de dezembro de 2013, então foi 1 ano e meio esse período, eu fiquei dentro da igreja como um crente normal, ia para o culto quarta, sexta, domingo, e eu achava que isso era ser cristão, simplesmente o fato de estar 3 vezes por semana, né, na igreja. E me lembro que nesse período já de 2013, já tinha virado o ano, a gente namorava, eu e minha esposa na época ainda. Eu lembro que o José Lucas, o pastor Isaías hoje, na época a gente era tudo membro, tudo ali, obreiro ali, né, operador que fala. Ele ia lá em casa todo dia me chamar para ir no monte orar. Eu trabalhava no táxi na época, e um dia que eu estava no táxi, era escala. No outro dia que eu não estava, eu estava cansado. Nunca ia. Até o dia 1º de dezembro de 2013. Eu lembro que foi no domingo, e foi eu e minha esposa, mais alguns irmãos que a gente sempre orou junto. Próximo ao monte, a gente fala de estrada. A estrada é uma estrada mesmo, que dá acesso ao monte, a gente parava no meio da estrada para poder orar. A gente fala estrada. E ali, dia 1º de dezembro de 2013, eu tomei a decisão de buscar a Deus de verdade, de viver uma vida de oração. Nunca esqueci esse dia, 1º de dezembro de 2013. E nesse período do meio do ano de 2012, a minha conversão, até o dia 1º de dezembro de 2013, até algumas pessoas perguntam muito isso, como que você soube o seu chamado? Vou entrar nesse contexto agora. Eu me lembro que quando eu me converti, o que é chamado? É algo impressionante, né? Quando eu me converti, eu comecei a ter muito sonho com demônio, sabe? Sonho com libertação, sonho com igreja, expulsando demônio, aquela coisa toda. E eu não vim de igreja para sonhar com isso. Hoje, se eu sonhar, eu mexo com isso todo dia. Mas naquela época, não, eu estava vindo de um mundo totalmente diferente. E de repente, começa para a igreja e começa a vir esse sonho na minha cabeça. Esse tanto de sonho, muito sonho. Eu pensei, gente, será que fizeram macumba para mim? Será? Que coisa terrível. Mas ali, Deus havia já ali me mostrando, né, qual seria o chamado que ele teria comigo. Eu pensei que o meu chamado seria na área da música, porque quando eu estava no mundo, na minha adolescência, eu cantava, tocava violão, cantava nos barzinhos, na casa dos colegas. Então, quando eu me converti, eu pensei que eu ia seguir, tipo assim, carreira, vamos dizer, ministério na música, mas não foi. Então, quando eu passei a buscar a Deus, dia 1º de dezembro de 2013, eu falei, Senhor, eu quero um ministério de libertação, eu quero uma unção de cura e libertação. E o Espírito Santo falou comigo, você quer? Então você paga o preço. Isso, 1º de dezembro de 2013. Foi tão assim uma data marcante que nesse mesmo dia minha esposa abriu uma campanha de 7 dias para ser batizada com o Espírito Santo. Passou 7 dias da campanha. Quando foi no outro domingo, Congresso de Jovens, nunca vou esquecer, 8 de dezembro de 2013, no Congresso de Jovens, Jesus batiza ela com o Espírito Santo. Então esse final de 2013 foi uma data que Deus começou a marcar as coisas. E nós namorávamos ainda nessa época. Então acabou 2013, entra 2014, nós orávamos todo dia, de segunda a segunda. Eu, minha esposa, José Lucas, Isaías, Neviton, Marcelo, hoje tudo pastor já, na época não. Então nós orávamos todo dia, era campanha em cima de campanha. 2014, 365 dias por ano, monte, jejum, oração, 3 dias do monte, campanha de 40 dias, campanha de 21 dias, muita campanha, muito jejum, muita oração. A gente morava no monte. E nesse ano 2014, foi no mês de junho, eu me casei, no dia 14 de junho, tomei a decisão de casar. E quando eu casei, eu não tinha condição de nada. Nada. Eu casei porque eu queria que aquilo que Deus tivesse na minha vida se cumprisse. Eu sei que algumas coisas
casamento, ou não casar, impedia. Principalmente essa questão de libertação, de mexer com a sala de libertação, que exige mais algumas minúcias nessa área. Então, eu casei em 2014, e 2014 foi o ano que Deus consolidou o meu ministério. Por incrível que pareça, no dia 1º de dezembro de 2013, eu casei dia 14 de junho de 2014, ou seja, 6 meses depois, vamos tratar assim, que eu estava na oração, no jejum, buscando a Deus, que eu casei. 7 dias depois eu comecei a viajar, comecei a pregar a palavra, comecei a orar para os enfermos, comecei a expulsar demônio. E 2014, até o final do 2014, minha vida ministerial, ela explodiu. Nunca mais parei, graças a Deus. Acho interessante que eu considero que o meu ministério, o chamado de Deus na minha vida, ele foi prematuro. Não estou dizendo por um ponto negativo. Quando eu falo prematuro, eu digo assim, Deus me usou muito rápido. A partir do momento que eu passei a buscar a Deus de verdade mesmo, 6 meses depois, eu comecei a fazer missão, comecei a viajar mais os meninos, nas congregações nós temos aqui nas cidades aqui circunvizinhas, em volta aqui, e nunca mais parei. Então, sim, a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus mesmo, algumas pessoas me perguntam, recebo muita mensagem, missionário, qual o período, qual o tempo para Deus me usar? Olha, eu tenho que responder baseado na minha experiência de vida. Depois que eu tomei a decisão de buscar a Deus, 6 meses depois, eu orar para a libertação, e eu era membro, não era cooperador, não era diácono, não era evangelista, presbítero, nada. Eu era membro, orava para as pessoas, ia para o hospital, expulsava demônio, era uma coisa tremenda. Eu, mas os meninos, né, o Zé Lucas, Marcelo, Isaías, o Neviton, então a gente tinha uma equipe, a gente orava todo santo dia, era campanha em cima de campanha, jejum em cima de jejum. Terminou 2014, começou 2015. Em 2015, essa equipe que eu citei, nós começamos um trabalho na nossa igreja de libertação na sexta-feira, chamado Sexta-feira Forte, que foi onde, parece que ali foi o cume, foi o pico daquilo que Deus queria fazer. Ali Deus mostrou o que Ele queria fazer, né, por intermédio da nossa vida. Era sexta-feira aqui na minha cidade, final de semana a gente viajava, né, para as outras congregações que a gente tem aqui em volta aqui. Então, a partir daí, eu comecei a pregar, comecei a orar, comecei a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e nunca mais parei. Lógico que quando se trata de chamado, quando se trata de você tomar a decisão de fazer algo para Deus, existe um preço a pagar, né? A gente conta às vezes de uma forma resumida, mas nesse período todo de 2012, de 2013, quando comecei a buscar a Deus até hoje, aconteceu circunstâncias, né, bem complicadas, questões mesmo financeiras, muita coisa, perseguição, né, já fui perseguido porque eu era membro, irmão Anderson, não era missionário, não era nada, irmão Anderson, e eu tinha um vidrinho de óleo que eu ungia as pessoas, né, andava com vidrinho de óleo, poder ungir as pessoas e orar, e criticavam que para ungir você tem que ser pastor, tem que ser presbítero. Mas Jesus curava o câncer, Jesus curava o leproso, Jesus curava o que tinha enfermidade da coluna, no estômago, os milagres aconteciam. Então Deus ele confirmou aquilo que ele tinha para a minha vida. E algumas pessoas me perguntam assim, missionário, como que eu sei qual é o meu chamado? Como que eu vou saber qual o chamado que eu tenho? Eu tenho que orar, eu tenho uma resposta muito simples. Como você vai saber qual é o teu chamado? O teu chamado é aquilo que você tem desejo de fazer na obra. Eu chego na igreja, eu tenho desejo de pregar. Então, o teu chamado é a palavra. Eu tenho desejo de ajudar na obra, de tocar. Então, o seu chamado é música. O seu chamado é aquilo que você tem vontade de fazer. Isso é o seu chamado. Não tem um segredo, mistério profundo. E no ano 2015, quando foi dia 20 de setembro
dia do aniversário da minha mãe, por coincidência, eu fui consagrado a presbítero. Eu não fui, na minha igreja, as unções eclesiásticas são, né? A pessoa é cooperador ali, obreiro, diácono, evangelista, presbítero e pastor, né? Eu não fui nem diácono. Quando eu era irmão Anderson, já fui consagrado já a presbítero. E isso foi em 2015, quando eu fui consagrado a presbítero. 5 anos depois, em 2020, eu fui consagrado a missionário. Acaba que eu saí um pouco da linhagem, vamos dizer. A pessoa que chega a unção de presbítero, já logo para ser pastor, né, para apacentar. Mas como eu sempre trabalhei com campanhas, eu sempre tive esse trabalho de libertação, de mexer com pessoas, então aí eu fui consagrado pelo meu pastor, o pastor Sebastião, a missionário. Eu tenho esse trabalho de missão, né? Inclusive, final de semana agora eu vou estar na cidade do Prata, aqui próximo, aqui 100 quilômetros, para fazer uma cruzada ali. Então eu tenho essa vocação, eu gosto de mexer com cruzada, com libertação, campanha, orar para as pessoas. Então eu estou contando aqui um pouco da minha vida, bem raso. Essa semana minha esposa me falou uma coisa, a gente estava indo para o monte orar, se não estou enganado. Ela me falou algo que às vezes a gente esquece daquilo que Deus faz com a gente. Ela me falou assim: Anderson, você observou que tudo até hoje que você pediu a Deus, Deus te deu? Para você observar. Você pediu uma casa, Deus te deu uma casa. Você pediu o dom da cura, Deus te deu. Você pediu para Deus te usar nos milagres, Deus te usou. Tudo que você pediu, né? Várias coisas que ela citou ali, até particulares. E eu fico observando. Quando a gente olha para trás, você vai ver que parece ser muito pouco falar que eu tenho 10 anos de conversão, perto de pessoas que têm 40, 50 anos de ministério. Mas eu posso dizer, estou falando de mim, que nesses 10 anos que eu estou na igreja, que eu estou no caminho do Senhor, que eu estou na fé, pode parecer precoce, uma década de cristão, mas nesses 10 anos eu, tanto em questão de maturidade como de experiência com Deus, eu vi muita coisa. Eu falo sempre que eu fui uma pessoa que Deus me usou muito precoce. Deus muito precoce, eu já estava ali na linha de frente. Vários pastores, obreiros, né, na igreja, e o irmão Anderson estava ali, já mão na cabeça, já orando e expulsa demônio. Alguém está perturbado, liga para o irmão Anderson, era irmão Anderson, né? Lógico, cada pastor, cada um tem um chamado. Estou dizendo daquilo que Deus me confiou. Deus me confiou a unção muito cedo. E lógico que uma coisa eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, e guarda isso no teu coração por resto da tua vida. Tudo que você tem na tua vida, tudo que você tem, isso que você tem na tua vida, isso aí é proporcional à tua entrega. Deus só me usa até onde eu entrego. O que eu tenho com Deus até hoje é porque eu só entreguei o que eu entreguei até hoje. Então, quando você vê um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, a pessoa está pregando ali no altar, está orando, os milagres estão acontecendo, as curas. É bom ver aquilo ali. Nossa, o irmão muito usado. Mas por trás de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, existe um grande sacrifício. Você pode ter certeza disso. E no mundo espiritual, no reino de Deus, não existe essa coisa de xodózinho de Jesus. Jesus me usa porque ele foi com a minha cara. Não, o preço é alto. Se eu dizer que eu nunca paguei preço, eu estou mentindo. Deus me frustrou, Deus fez eu ficar decepcionado, muitas circunstâncias aconteceram comigo. Uma vez em 2017, isso já tem 5 anos já, eu mais o Zé Lucas, a gente fez um propósito de ficar 12 dias em cima do monte. Não é ficar lá, orar e voltar, não. São 12 dias sem descer do monte. E eu criei 1 bilhão de expectativa. Criei 1 milhão de expectativa. Vi que eu descer daqui 12 dias aqui em cima, o que eu falar vai acontecer. Eu acho que eu desci mais desviado do que crente de lá. Então, eu aprendi que a nossa vida é um depósito. Às vezes, aquilo que você está colhendo hoje, você plantou 1 ano atrás, 5 anos, 10 anos atrás.
Hoje, atualmente, eu vivo uma fase do meu ministério que eu vejo que eu estou começando a colher aquilo que eu plantei durante quase 10 anos de madrugada, de jejum, de oração, de frustração, de humilhação. Se eu falar que não, estou mentindo, não vou citar muito detalhe não, mas humilhação. Então hoje eu estou começando a ver nascer, tá germinando algo que eu semeei na terra durante 10 anos. Eu sei que Deus tem mais a fazer, mas lógico, isso vai ser proporcional à nossa entrega. Então eu sempre falo para novos convertidos, a pessoa entra na igreja ali e já vê o irmão pregando, vê o outro pregando e já quer estar pregando também. Eu falo uma coisa que é muito verdade. Se você tem intenção, se você tem um chamado, não é você que tem intenção. Se Deus não te chamou, não vai não, que você vai se arrebentar, vai se frustrar. Mas se Deus te chamou e você quer abraçar o chamado de Deus, tenha consistência. Ore, pague o preço. Eu vou dizer algo aqui que é bem verídico, que eu vejo que acontece hoje atualmente. Da minha geração de jovens de 10 anos atrás, hoje eu estou com 30, de 20, 21 anos atrás, aquela geração minha que foi para a igreja comigo, que se converteu naquela mesma época, hoje são tudo pastores, é presbítero, é pastor, é evangelista, é missionário. Eu fico vendo uma geração hoje que chegou depois de nós, que não tem tanta consistência na oração como a gente tinha 10 anos atrás. Porque uma pessoa, a gente era solteiro, então a gente não tinha essa responsabilidade de família, de casamento, de filho. A gente morria no monte orando. Hoje as pessoas, elas convertem, elas vivem uma vida normal, vivem uma vida de oração, o básico. Vai chegar lá? Vai chegar, porque não está deixando de orar. Só que como a consistência não acontece, vai demorar mais. Então, se você tem intenção de Deus te usar, se você acredita no chamado de Deus na sua vida, tenha consistência. Faça como Jesus falou naquela parábola da viúva. Ore sem cessar, persevere em oração. Ore todos os dias, jejum, consagra a tua vida. Que isso aí sim eu posso dizer, que isso aí tem um fator preponderante entre adiantar o teu ministério ou atrasar. A consistência sua em buscar a Deus vai determinar, entendeu? Como o tempo vai levar de preparo para Deus poder entregar aquilo que tem na tua vida. Por que eu falo? Porque não é porque Deus vai te usar porque você ora, não estou dizendo isso, porque senão não seria graça, né? Você estaria pagando pelo dom de Deus. Eu digo que quanto mais você ora, quanto mais você consagra, quanto mais você está com Deus, mais você vai conhecer Ele e mais você vai passar pelo trato. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ser lapidado. Então você vai fazer com que o processo seja feito de forma rápida. Se você demora a se relacionar com Deus, se você não tem uma consistência de oração, então o processo de Deus na sua vida vai ser menos. Compreende o que eu estou dizendo? Quanto mais você acelera o teu trabalho, mais você vai terminar. Entendeu? Porque no processo de você estar ali nas campanhas, buscando a Deus, Deus vai tratar com o teu caráter, Deus vai mudar o seu jeito, vai arrancar a ignorância, vai arrancar a soberba, vai arrancar a avareza. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com mais consistência, a gente permite que Deus tenha mais tempo, vou dizer assim para você entender, de trabalhar áreas da nossa vida que necessitam de mudança. Então, eu quero deixar isso aqui para você que vai ouvir esse vídeo. Você, às vezes, eu oro para muitas pessoas aí nas redes sociais e eu queria compartilhar um pouco da minha história. Se você quer saber alguma pergunta, alguma coisa minha particular, deixa nos comentários aí. Eu vou postar esse vídeo no YouTube. E se você quer saber alguma coisa, pode perguntar nos comentários aí. Alguma coisa sobre dons, sobre chamado, o que você quiser perguntar acerca disso, você pode perguntar. Amém? Deus abençoe a tua vida nessa madrugada abundantemente. Para você ver, estou na madrugada acordado aqui, tem dia que Jesus tira o nosso sono, né? A gente fica meditando aqui, fica
na comunhão com Ele. Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Eu ministro sobre a tua vida a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Tenha uma boa sorte.